Bem, quando a gente para pensar sobre as hipocrisias de mundos conservadores, fundamentalistas, é, é algo assim de você ficar abismado. Porque eles falam muito, a ciência quer saber mais do que Deus, ele sabe todas as coisas, enfim, isso e aquilo e outro. Mas quando negam a ciência muitas vezes, mas quando para poder justificar certos preconceitos, intolerância, aí, mas a ciência mostra homem XY e mulher XX. Mas homem com mulher não faz filhos. Aquela preocupação besta. Porque Deus disse que era pra multiplicar, não era pra multiplicar a terra. Enfim, multiplicar nessa situação aí com tanta violência, caos, guerras, colocar filho no mundo pra sofrer, depois, pra não ter condições de sustentar e tudo mais, depois, porque vai entrar em extinção. Como? Se você acredita em Deus, como é que o ser humano vai entrar em extinção se existe um Deus que pode criar outros seres humanos, ou que a gente vai ser julgados e vai ter seres humanos, os salvos, enfim, ou os não salvos, que vai sofrer pra quem acredita no fogo do inferno. Então são muitas contradições sem sentido nenhum. E depois, muitos mesmo sendo héteros, não se relaciona só no sentido do ato sexual. Existe todo o sentido amoroso ou afetivo por trás, né? E aí fica essa preocupação besta de extinção. Não tem extinção. Se você acredita no ser superior, não tem extinção depois. O homem foi feito do barro, então pode ser simplesmente remodelado e feito do barro também. Jesus nasceu de uma virgem. Então pra Deus nada é impossível. Então ele pode muito bem fazer uma pessoa mudar de sexo, fazer uma pessoa, um trans ter um filho nesse sentido, sabe? E não existe só homem e mulher. Tá aí a prova. Mais de 1% da população mundial tem ambos os sexos, né? Tem algumas alterações, enfim, nesse sentido. Depois, porque antigamente não tinha isso. Gente, tem relatos históricos, porque o povo fica focado muito e não procura estudar, não procura pesquisar. Mesmo que existam algumas controvérsias em alguns estudos, era normal em algumas comunidades, mesmo que não tinha essa noção, porque de ser gay e tal. Porque realmente, no início, o que sustentava a sociedade, muitas vezes, o que sustentava mais era essa questão da procriação, porque os filhos iam ajudar no campo, porque ia gerar herdeiros. Hoje em dia, existe todo esse processo de adoção, todo esse processo de fertilização artificial. Existe várias gamas. E LGBTs não é só gays e lésbicas. Também existe bis, pans, polis, sexual, que pode ter uma relação heterossexual e gerar filhos. Depois, mesmo se você não é hétero, usa camisinha, que não tá fazendo o certo, né, segundo a Bíblia, faz procedimentos, né, de esterilização para poder não ter mais filhos. Depois, né, como eu falei, se a gente for pegar a história, tem todas as questões desses personagens que tiveram relações homossexuais, que, enfim, que as sociedades eram mais aceitáveis. Tinha aquelas sociedades que não aceitavam muito, e assim por demais, porque é uma construção social. E depois também, existe alguma importância para a evolução humana das pessoas LGBTs, né, no caso das pessoas, vamos dizer assim, homossexuais. Enfim. E houve toda uma destruição de culturas com os colonizadores europeus, né? A questão da ideia da cultura dos dois espíritos, né? A concepção do que é homem também vai mudando, como eu já falei no vídeo passado, de período, né, de época, de sociedade. Você vê que tem sociedades de hoje que o homem ele se maqueia, tem mais um cuidado com o corpo, já tem outros que não, e assim por diante, né? A maquiagem, a peruca, o tamanco, pra quem foi criado, né? Basta dar uma pesquisada e aí a gente vai verificando. Existem várias coisas, se a gente for parar pra pensar. Na natureza, existem vários seres hermafroditas, assim como o ser humano, que não é um termo muito correto de se dizer, mas a gente usa o termo intersexual. Mas enfim, então a natureza, mas a natureza existe também várias comprovações de relações homossexuais entre os animais de várias as espécies. Então assim, as pessoas simplesmente só usam aquilo que convém. Não é porque, eu sou LGBT que vou dizer, porque antigamente isso era tudo normalizado. Não era assim, tudo normalizado. Mas era mais aceitável em muitas sociedades. E que não surgiu do nada de repente. Que, né, segundo esses indícios, sempre houve essas questões, né, referente à sexualidade. Só que hoje a gente tem toda uma consciência, tem toda uma transformação que dá uma certa liberdade pra gente evoluir, né, e ser ainda mais aceitável. Enfim, a questão de respeito, de tolerância, de, né, se colocar no lugar do outro, de empatia. Você não é obrigado a aceitar, só a respeitar, no caso a tolerar pelo menos, para evitar conflitos, guerras, não é tão simples. Pelo menos deveria ser, né? Tem coisas na Bíblia que as pessoas recusam, né? Certos alimentos de comer, certas coisas que podem fazer, e aquilo que ele convém por preconceito faz. Depois, como eu já falei no vídeo anterior, o Espírito Santo e Deus é feminino ou masculino, hein? Fora que era comum, né? Aí muita gente tem depressão, ansiedade, é perseguido por conta de conceitos arcaicos e de um livro. Se a gente for parar pra pensar, a gente se basear nossa vida em tudo em livros, a gente vai a ruínas, a destruição dos outros, da gente, da família e tudo mais.